Um pouco sobre os plastos. Plastos são orgânulos citoplasmáticos encontrados nas células de plantas e de algas. Sua forma e tamanho variam conforme o tipo de organismo. Em algumas algas, cada célula possui um ou poucos plastos, de grande tamanho e formas características. Já em outras algas e nas plantas em geral, os plastos são menores e estão presentes em grande número por célula. Os plastos podem ser separados em duas categorias. Cromoplastos, do grego chromos, cor, que apresentam pigmentos em seu interior e cuja cor é determinada pelo pigmento que possuem. O cromoplasto mais frequente nas plantas é o cloroplasto, cujo principal componente é a clorofila, de cor verde. Há também plastos vermelhos, os eritroplastos, do grego eritros, vermelho, que se desenvolvem, por exemplo, em frutos maduros de tomate. Existem também os plastos azuis, cianoplatos, do grego ciano, azul, presentes nas cianobactérias, e os plastos amarelos, xantoplastos, do grego xanto, amarelo, presentes em algumas algas. Leucoplastos, do grego leucos, branco, que não contém pigmentos e armazenam amido. São originados nos proplastos ou proplastídeos, células embrionárias vegetais, e são capazes de se autoduplicar, bem como um pode se transformar no outro, ou seja, um cloroplasto pode se tornar um leucoplasto e vice-versa. Cloroplastos são organelas presentes apenas em células de plantas e algas, nas regiões que ficam iluminadas. Possuem cor verde, devido à presença de clorofila, e são responsáveis pela realização da fotossíntese. Podem ter formas e tamanhos diferentes, além do que, na célula pode haver apenas um ou uma grande quantidade deles, isso varia de acordo com o tipo de planta. É nos cloroplastos que acontece a fotossíntese, processo responsável pela produção de energia e de substâncias orgânicas. Além disso, os cloroplastos são capazes de sintetizar aminoácidos e lipídios que constituem a sua membrana. Geralmente a forma do cloroplasto é arredondada e alongada, mas pode ter outros formatos. Possui membrana lipoproteica dupla, uma membrana externa, e uma membrana interna que fica logo abaixo. Entre a membrana externa e a interna existe um fino espaço intermembranar com cerca de 10 a 20 nanômetros de largura. O seu interior é preenchido pelo estroma, substância amorfa, gelatinosa, rica em enzimas que produzem moléculas orgânicas complexas que são usadas para armazenar energia, como carboidratos. O estroma também contém seu próprio DNA e ribossomos, semelhantes aos encontrados nas bactérias fotossintéticas. A membrana interna dos cloroplastos é composta por pilhas lamelares menores, cada uma como se fosse uma pequena bolsa achatada, chamada tilacoide, mergulhadas no estroma. Os tilacoides são interligados e ficam empilhados, uns sobre os outros. Uma pilha de tilacoides é chamada de grânum, do latim granum, grão, e o conjunto de grânum é chamado grana. Os tilacoides contêm clorofilas e carotenoides, e são esses pigmentos que absorvem a luz durante o processo de fotossíntese. Vista em corte da estrutura de um cloroplasto.
A estrutura dos cloroplastos é semelhante à das cianobactérias, ambos têm membranas duplas, DNA circular, ribossomos e tilacoides. Acredita-se que a maioria dos cloroplastos veio de um ancestral comum que engoliu uma cianobactéria entre 600 e 1.600 milhões de anos atrás. Fotossíntese. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, uma organela presente apenas em células vegetais, e onde é encontrado o pigmento clorofila, responsável pela sua cor verde. É um processo biológico, físico-químico, a fim de produzir energia e fixação de carbono proveniente da atmosfera. Ela se processa em duas etapas, uma, denominada fase clara ou fotoquímica, que ocorre apenas na presença de luz, e acontece nas lamelas dos tilacoides, onde dois processos importantes são realizados. Fotofosforilação, que é o processo de síntese de ATP, trifosfato de adenosina, a partir de ADP, de fosfato de adenosina. Essa reação é catalisada pela enzima ATP sintetase, presentes nas membranas dos tilacoides dos cloroplastos das células vegetais. A fotofosforilação pode ser de dois tipos. Fotofosforilação acíclica. Os elétrons que foram liberados pela clorofila não retornam para ela, e sim, para a do outro fotossistema. Produz ATP e NADP, mais H+. Fotofosforilação cíclica. Os elétrons retornam para a mesma clorofila que os liberou, formando apenas ATP. Fotólise da água. Consiste na quebra da molécula de água na presença de clorofila e luz. Moléculas de clorofila absorvem energia luminosa. Essa energia externa energiza os elétrons de hidrogênio das moléculas de água, os quais são transferidos para uma substância aceptora de elétrons, o NADP. Ao ter os elétrons removidos, as moléculas de água se decompõem em íons H+ e átomos livres de oxigênio. Esses últimos unem-se imediatamente 2 a 2, produzindo moléculas de gás oxigênio, O2, que são liberados para o meio e energia, para a manutenção metabólica da planta. A outra fase, denominada fase escura, ou enzimática ou ciclo das pentoses ou ainda ciclo de Calvin, que acontece independente da luz, e ocorre no estroma, onde a glicose será formada a partir de CO2. Fase fotoquímica da fotossíntese. Fotólise da água ou reação de Hill, em homenagem ao bioquímico britânico Robert Hill em 1937. A energia luminosa, captada pelos pigmentos fotossintéticos, é transformada em energia química, e verifica-se a dissociação da água em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio liberado na fotólise da água, após reações complexas, vai reduzir uma molécula transportadora, o NADP, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfatada, que se transforma em NADP+, H+. Em suma, a equação química que expressa a fotólise da água é a seguinte: 2H2O na presença de luz e de clorofila, resulta em 4H+, mais 4 energia mais O2 gasoso. Os íons de hidrogênio produzidos serão assimilados pelos transportadores de hidrogênio para a formação de moléculas de NADP, mais H2++, essenciais no processo metabólico das plantas, utilizada na produção de glicose. Quimicamente temos 4H+, 2 NADP, na presença de luz, e de clorofila,
resultam em 2 NADP mais H2++. Somando as duas equações acima e multiplicando por 6 temos equação 1, 12 H2O mais 12 NADP, na presença de luz e de clorofila, resultam em 12 NADP mais H2++ mais 24 energia, mais 6 O2 gasoso. Fotofosforilação é a adição de fosfato inorgânico em presença da luz. A substância que sofre fotofosforilação na fotossíntese é o ADP, formando ATP. É neste processo que as plantas produzem e armazenam energia para a etapa química da fotossíntese. Sendo assim, a fase fotoquímica da fotossíntese tem como função converter a energia luminosa em energia química para ser utilizada na etapa seguinte para a produção de carboidrato. Podemos resumir a reação química da seguinte forma: equação 2, NADP mais N, fósforo inorgânico, também na presença de luz, e de clorofila, resultam em NATP. Fase enzimática da fotossíntese. Ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. As moléculas de NADP mais H2++ e de ATP, produzidas na fase clara, migram dos tilacoides para o estroma dos cloroplastos onde, juntamente com o CO2, proveniente da atmosfera, irão participar de uma nova reação química produzindo glicose. Equação 3, 6CO2 mais 12 NADP mais H2++ mais NATP, resultam em C6H12O6 mais 12 NADP mais 12 H2O mais NADP mais N, fósforo inorgânico. Somando todas as equações das etapas da fotossíntese. Equação 1, 12 H2O mais 12 NADP, na presença de luz e de clorofila, resultam em 12 NADP mais H2++ mais 24 energia, mais 6 O2 gasoso. Mais a equação 2, NADP, mais N, fósforo inorgânico, também na presença de luz e de clorofila, resultam em NATP. Mais a equação 3, 6CO2 mais 12 NADP mais H2++ mais NATP, resultam em C6H12O6 mais 12 NADP mais 12 H2O mais NADP mais N, fósforo inorgânico. Não se desespere, vamos por parte. Tudo que estiver como produto em uma das reações podemos cortar com o reagente de outra reação. Podemos cortar os 12 NADP, reagente na equação 1, com os 12 NADP, produto na equação 3. Também podemos cortar os 12 NADP mais H2++, produto da equação 1, com os 12 NADP mais H2++, reagente na equação 3. Cortamos o NADP mais o N, fósforo inorgânico, da equação 2, com os mesmos da equação 3. Do mesmo modo, NATP, da equação 2 podem ser cortados com NATP, da equação 3. A energia liberada na equação 1 vai ser utilizada para a realização da equação 2. Temos então a seguinte equação química, somada e simplificada, que é a equação geral da fotossíntese. 12 H2O mais 6CO2, onde, na presença de luz
e da clorofila, resultam em 6O2 gasoso, mais C6H12O6, mais 12H2O. Resumindo,